Shalom! Você sabe me dizer por que que a nossa alma é indomável? Qual o problema com a alma? Depois de todas as aulas que eu venho dando, falando aqui, inclusive a última aula sobre os nossos demônios interiores, hoje eu vou te contar a minha história, de como que tem sido o meu trajeto de achar, de encontrar as peças, as partes indomáveis da minha alma. Porque sim, esse aqui é o livro que eu já venho falando para vocês, de Michael Singer, quando ele teve essa experiência que eu também tive, né? De começar a ver a nossa alma. O Jung, o psicanalista Jung, ele tem uma escrita dele que ele fala, né? Um texto dele, um artigo, quando ele fala o dia em que eu encontrei a minha alma, que foi a experiência mais tenebrosa da vida dele, e porque dentro da a nossa alma, como eu já expliquei para vocês em vários vídeos, deixa eu só mexer aqui. A nossa alma, inclusive, esse é o último vídeo que eu gravei, que eu estou falando desse assunto, né? A nossa alma, ou a psique, alma é para o religioso, para a teologia, psique é para a área de psicanálise, psicologia, mas é a mesma coisa, tá? Não é, tem nada de diferente aí, não. Um é um termo religioso, o outro é um termo psicanalítico. Quer dizer, a mesma coisa, né? A nossa alma, ela é a nossa energia pessoal. É a energia que Deus deu pra gente executar as coisas aqui no mundo. É através da alma que a gente processa o passo a passo. Ah, eu vou fazer um bolo de cenoura. É a alma que é encarregada de fazer o tal do bolo de cenoura. Ela vai acessar o conhecimento para fazer o bolo de cenoura ou ela vai aprender a fazer o bolo de cenoura. A partir do momento que o cérebro aprendeu, agora ele vai orquestrar as mãos, os pés, para você poder se movimentar, para fazer o bolo. Então, o papel da nossa alma é um papel mundanizante. É entender as coisas que Deus te mostra, que normalmente é via visão, ou sonho lúcido, ou visão, ou sonho enquanto você dorme. Deus te dá uma orientação que você recebe no seu espírito, mas é a alma que vai processar o como fazer. E é justamente a alma que Satanás sequestrou. É onde Satanás colocou a turma dele para nos controlar. Esse é o último vídeo onde eu estou falando sobre isso. Né? Como que. Tirar eu daqui que já deu, né? Como que a nossa alma aos poucos foi sendo tomada pelo inimigo, por Satanás, que quer dizer acusador, e você vai entender agora o papel desses protetores de ego que eu ensinei aqui nessa aula. Até tem a cadeirinha aqui, ó. Na última aula, na aula 18, eu falei sobre os complexos ou traumas e como que eles entram. Então hoje eu vou falar com você sobre como que eu achei esses complexos dentro de mim, como que minhas crenças em relação, a minha crença em relação a dinheiro e sobre como eu via a mim mesma, como que isso estava instaurado aqui dentro, me levando para o fundo do poço. Deixa só eu compartilhar agora com você a minha tela. Vou até sair ali do YouTube para eu não voltar nele, que senão eu ainda faço bobagem aqui. Deixa só voltar aqui e ver se eu consigo compartilhar agora a minha tela, que ficou enorme, né? Essa aqui é a cena do filme, do vídeo. Diminuir um pouco isso aqui. E hoje eu vou compartilhar aqui com você essa questão dos meus protetores de ego, porque se eu explicar como que foi, fique mais fácil você entender. O que são esses protetores de ego que eu mencionei aqui na última aula? Eles são os nossos mecanismos de defesa ou são os responsáveis
pela forma que a gente forma uma opinião sobre nós mesmos, e essa opinião que nós formamos sobre nós mesmos é a consciência que nós temos do eu, quem eu sou. Mas um eu sou a partir do que os outros, com os óculos com que os outros me veem. O que é uma visão totalmente distorcida de eu, de quem eu sou, porque foi implantada em mim a partir das coisas que eu ouvi as pessoas falar sobre mim mesma. Isso lá na infância, como que minha mãe, meu pai, as pessoas ao meu redor me tratavam. Aí falou assim: ah, você é burra, você é isso, você é isso. A minha mãe me chamava de queixo duro, que eu dava resposta na ponta da língua, né? E aí, aos poucos, aquilo foi entrando e eu fui me identificando com ou a pessoa ser um queixo duro, ou a pessoa bocuda. Aos poucos, o meu eu bocuda começou a vir à frente, porque toda vez que eu me via contrariada, eu queria chispar com a pessoa da minha frente, o que eu fazia? Dava uma nela. Então, eu comecei a reagir em cima do que minha mãe me ensinou a pensar sobre mim, e aos poucos eu fui tomando aquilo para mim, eu comecei a me identificar com o que eu fazia. Então, eu sou queixo duro, eu sou bocuda, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você traz para você, traz para a nível de identidade, você começa a trazer a nível, você começa a se identificar com o que você faz. E essa é o maior desafio nosso, de manter a nossa alma limpa e curada. Agora vamos começar a falar um pouco mais sobre esses protetores de ego, que eu dei esse nome, tá? Eles têm outros nomes na terapia. Eu sou terapeuta do sistema familiar interno. Eu aplico a terapia de sistema familiar interno para ajudar a pessoa a tirar seus bloqueios emocionais e psicológicos. E foi através da terapia do sistema familiar interno que eu descobri essas partes protetoras, porque eu também não sabia que existia. Eu sabia, porque eu aplicava já a cura interior há anos, eu sabia que a nossa personalidade é formar a personalidade da alma, né? A personalidade do homem adâmico é formado por várias personalidades. Nós não, a nível de alma, você não é um só, você tem várias personalidades, múltiplas personalidades. Tem até uma pessoa, esqueci o nome da irmã, que colocou aqui no comentário que ela assistiu o filme Fragmentado. Gente, aquele filme é um terror, dá até medo. De como que aquele rapaz que teve várias situações na vida dele, na infância, de abuso, né? E aí ele teve essa distorção da personalidade, e a sua personalidade fica fragmentada, e à medida que o filme vai desenrolando, eu acho que ele mostra ali 9 personalidades. Mas isso não é para você ficar horrorizado, não, porque você tem mais de 9, eu também tenho mais de 9 personalidades. Nós temos muitos eus aqui dentro. Eus da alma. Por quê? A nossa alma foi criada para operar dentro dos 12 nomes de Deus. Lembra que eu já dei essa aula? Se você está chegando aqui por acaso, tem aulas aí que eu já venho falando sobre isso. Não lembro qual que é, não. Você vê que nós já temos esse material. A nossa alma foi criada por Deus para a gente operar dentro dos 12 arquétipos de Deus. E operar dentro do eu sou. Né? Então, eu sou. Há uma situação, por exemplo, de enfermidade, eu sou Jeová Rafa, o Deus que sara. Eu sou Jeová Nissi, o Senhor que protege. Eu sou Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. Deus nos criou para operar dentro dessas 12 áreas de poder da nossa alma e viver uma vida abundante a partir dessas 12 manifestações do caráter de Cristo na nossa psique. Só que a alma, ela desaprendeu a funcionar no modo filhos de Deus, no modo Elohim, e aprendeu a depender do bração da carne.
a suprir as suas próprias necessidades. Aí a alma, aos poucos, foi degenerando e se tornou o que é hoje, essa bagunça. Por isso que eu falo que a nossa alma é possessa de subpersonalidades. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui um pouquinho para você o que eu quero dizer com subpersonalidades, para não ficar muito monótono isso aqui. Você e eu, nós temos partes protetoras. O que são essas partes protetoras? São os protetores de ego. É o que eu já chamo de protetores de ego. Deixa eu só tirar eu daqui e vir comigo pra cá. Só um minutinho, peraí, gente. Deixa eu pausar. Então, como que funciona essas partes protetoras dentro da nossa cabeça? E já que eu dou o meu exemplo, porque aí você vai ver como que esses três capetinhas, os meus eus, os seus eus extremos ou subpersonalidades, atrapalham a gente e sabotam o nosso destino. São os verdadeiros devoradores do destino. É eles que fazem resistência dentro de nós por tudo que você vai fazer. São essas vozes, esses diálogos internos negativos que se levantam dentro de você para devorar o seu destino, propósito, missão de vida. Então, como que elas funcionam? Os três protetores de ego, que eu falei que eles se alinham de 3 em 3, uma pessoa perguntou por que 3? Porque lembra que eu falei nos primeiros vídeos que você foi feito para replicar na Terra o que você vê? Então, nós temos Deus Pai, nós temos Deus Espírito Santo e nós temos Deus Filho, nós temos a Trindade. E você foi criado para você imitar Deus. E aquilo que você vê no céu, replicar na terra. Seja feita a vontade do Pai na terra, como é no céu. Então, nós somos criados para replicar o céu e povoar a terra. Então, a nossa psique foi feita para ver Deus Pai, ver Deus Jesus, ver Deus Espírito Santo agindo e agir com eles. Imitar Deus. Como nós perdemos essa parte nossa de imitar Deus e a gente acabou se aliançando com o acusador, a figura, a imagem da Trindade em nós, ela foi apagada e foi substituída pelos 3 amigos invisíveis, que é o gerente, o exílio e o protetor. São partes protetoras, são eus que enchem o nosso saco o tempo inteiro, sabotando a gente para tudo que a gente vai fazer. Então, nós temos aqui o primeiro, como são 3, nós temos os gerentes da psique, são os chamados de bombeiros, são partes que protegem a pessoa de sentir vergonha, de se expor a uma situação de ser ridicularizada. E esse bombeiro, ele vai fazer de tudo para evitar que a criança interior ferida, que no caso é o exílio, seja envergonhada. Para você entender um pouco mais sobre o gerente, essa parte protetora, que é um bombeiro, são aqueles espíritos, aquele estado emocional que coloca você para dormir, para fugir da realidade, coloca você para usar remédio faixa preta, ou para usar drogas, ou para bebida. Porque o papel do bombeiro é anular as outras 2 emoções do exílio, da criança interior, e do protetor da criança interior. Então, nós não temos só uma criança interior ferida. Nós temos a ferida emocional que entrou, né, na vida da criança. Nós temos o protetor, que é alguém que carrega aquela criança no colo, com dosinha ou com um mimo. E a gente tem o gerente ou o bombeiro, que é responsável por amenizar essas 2 emoções aí. É muita coisa para uma aulinha só, mas eu vou passar rápido aqui, que o meu alvo aqui é te explicar o que aconteceu comigo. Aí a gente tem a criança interior, que é o exílio, né? São partes ou crianças interiores feridas que carregam a dor e crenças negativas resultantes de situações vividas na infância. Na aula anterior eu falei do tal do bolo de aniversário que não me deram, né? E como que o meu pai
reagiu a tudo aquilo na hora da festa. Aí ficou ruim meu negócio, é que eu não comi bolo mesmo. Aí nós temos o protetor, a parte protetora que carrega o peso da criança ferida, né? As partes protetoras gerenciam nossas interações com o mundo para evitar dor. Sabe aquelas coisas que você evita fazer? Essa aqui é aquela parte que fala assim, se você é da igreja, a irmã vai ser convidada para pregar. Aí essa parte protetora fala, não vai lá não, não vai lá não. Lembra que da última vez você pregou e deu tudo errado, que a pessoa ficou rindo de você? Ou então você vai fazer um curso para melhorar a sua vida, essa parte protetora fala assim, não, não vai lá não, faz isso não. Para que você vai se expor desse jeito? Ao falar isso aqui, eu lembrei de Pedro repreendendo Jesus. Pedro estava fazendo a parte de uma criança, de um protetor de ego. Quando Pedro fala para Jesus, Senhor, não faz isso não, não vai lá não, Jesus. Imagina, não morre não. Né? Então, Pedro ali estava fazendo o papel de uma das crianças, do protetor da criança ferida. Então agora deixa eu mudar aqui para baixo para eu falar com você sobre essa outra situação aqui. Peraí, só um minutinho aqui que o negócio parou no meio do caminho. E agora eu quero contar para você assim, da onde e como que aos poucos na minha vida essa mentalidade de pobreza foi sendo instaurada. O que eu vou trazer para vocês aqui quando eu acessei o meu subconsciente, o que apareceu no meu subconsciente, às vezes vai estar aí no seu também, porque é padrão. Pode ser que não esteja com os mesmos símbolos que eu vi, mas como é padrão, eu sou brasileira, você é brasileiro, pode ser que você tenha essas mesmas coisas dentro da sua psique. Essa mentalidade de pobreza, um dos núcleos, né, porque são vários núcleos, esse é um dos que eu estou trazendo aqui para você, e é o primeiro que eu dei exemplo lá dentro do curso Mapa da Alma. Quem está fazendo o Mapa da Alma já viu essa aula lá. Quais os meus eus extremos, ou quais partes protetoras estavam por trás dessa fortaleza, dessa mentalidade de pobreza que eu tinha? Então, como que eu descobri esses protetores de ego aí dentro? Eu comecei perguntando, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar sobre mentalidade de pobreza? A gente sempre começa falando com Deus, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar sobre mentalidade de pobreza? Sobre o devorador? Isso aqui, eu acho que eu fiz esse slide aqui em 2020. Então eu estava numa situação, ainda não tinha pego no tranco, ainda não tinha, né, dado uma arribada financeira. Então eu estava aqui falando para Deus, Senhor, como é que faz? Que negócio que é esse, né? Aí o Senhor me respondeu, primeira coisa, o Senhor me respondeu, Silvana, não há sequer uma grama de pobreza em mim. O verdadeiro eu sou. Oba! Se dentro da minha psique tem um eu verdadeiro, que eu me relaciono com ele, que eu olho para ele para imitar, e esse meu eu verdadeiro, Jesus Cristo em mim, que é a esperança da glória, fala que não tem pobreza nele, então eu tenho que imitar Jesus. A gente tem que imitar o Senhor em tudo. Aí eu me convenci, falei, não, agora eu preciso ver o que está acontecendo dentro de mim. Aí Jesus falou assim comigo, Silvana, você menospreza o seu dom, isso é no meu diálogo com Deus, eu te ensino a fazer isso nos vídeos de dezembro, quando eu ensinei os 4 códigos para ouvir a Deus, são 10 ou 11 vídeos, faz lá, porque isso aqui que eu estou falando, eu pratico, e o Senhor falou comigo, Silvana, você é de graça, viu? Tá de graça esses 4 códigos para ouvir a Deus, tá de graça aqui no YouTube. Silvana, você menospreza o seu dom, você diminui o seu dom e o considera como estranho e sem importância. É um dom como qualquer outro.
O seu dom é a forma que eu escolhi para me expressar na dimensão humana. O que Jesus estava falando comigo aqui? Que eu tinha vergonha do meu chamado como profeta, porque aqui foi bem relacionado ao ministério profético, que eu nunca falava que era, evito falar, porque as pessoas têm uma ideia de profeta diferente, têm uma ideia religiosa de profeta, e acham que a gente vai sair revelando mundos e fundos. Não funciona assim, não. Quer ver uma profeta que é respeitada no Brasil? A Valnice Milhomes. É um ministério profético, gente. O ministério profético de ofício, a gente não sai entregando revelação. A gente se torna a revelação da mensagem que a gente vai entregar à humanidade. É diferente. Então, Jesus falou comigo que eu menosprezava o meu dom. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui perguntar para Jesus: Senhor, me ajuda a ver qual cena traumática. Como que esse desprezo e esse menosprezo pelo meu dom entrou? E essa foi uma situação mais recente, não foi de infância, porque foi um embate que eu tive com o pastor Genivaldo, da Igreja Batista aqui, que eu estava frequentando quando eu cheguei aqui nessa cidade. O pastor pegou e riu. Eu tinha feito um e-book, um livrinho, era impresso, chamado Batalha Espiritual. E numa conferência missionária, eu pus o livrinho ali, exposição, mas também eu dei uma varada na Igreja Batista Tradicional. Eu vou e pôr um livro de batalha espiritual em cima da mesa. Esqueci do livro. O pastor pegou o livro, nem pagou também, né? Não era para dar, o livro era para comprar. Ele catou meu livro, leu. No outro dia ele veio rir da minha cara. Ele pegou na minha bochecha assim e falou assim: irmã, que negócio que é esse? Batalha espiritual. Catando a minha bochecha e rindo de mim. Vai dar tapa na cara do diabo, que negócio que é esse, né? Eu falei, nossa. Aí naquele dia ele fez na frente dos outros, eu fiquei com vergonha. Aí depois disso, outra situação que ele fez, eu era tradutora e intérprete, estava um grupo de americanos na igreja, o pastor teve a cara de pau de chegar e falar, me humilhar, olha só, eu como intérprete, ele não falava inglês, ele chegou e pediu para eu traduzir, ele me humilhando para aquela equipe norte-americana. E ele falava assim para mim, traduz para eles aí. Aí ele falou, eu comecei a traduzir. Quando eu vi que ele estava me humilhando, já era no meio da frase. Ele falando assim, olha, a Silvana, ela não representa o que a Igreja Batista pensa, porque ela é pentecostal. Quando veio, eu já estava no meio da frase, eu já tinha falado, morri de raiva naquele dia, que vocês não têm noção, a raiva que eu fiquei. A sorte que naquela equipe que eu estava, a pessoa que estava ali era bocuda, e americano é bocudo também. Essa pessoa vai e fala assim, pastor, na igreja, em inglês é Baptist, né? Tem um P antes do T. A irmã falou assim, sabe por que tem um P antes do T aqui em Baptist, pastor? Porque é de pentecostal. Pentecostalista. Aí o pastor ficou sem graça, que viu que a irmã deu uma lascada nela e me defendeu. Mas aí entrou o desprezo e o menosprezo pelos meus dons, né? Pelos dons, não meus, os dons do Espírito Santo em mim. Aí eu comecei a me esconder. Aí quando eu fui acessar, né? Lembra que a cena traumática foi essa, do pastor me humilhando em duas situações. Aí, como que essa situação entrou para dentro da minha psique em forma de símbolos? Aqui são símbolos que estavam dentro da minha cabeça relacionada a essa situação. Quando eu acessei a cadeirinha da consciência, o primeiro símbolo que veio o tigre, depois veio uma mulher, assim mesmo, né? Um eu sentado assim num lugar, olhando para o tempo, e o último foi uma donzela sendo protegida por um tigre. Os protetores de ego, eles entram, ou as partes protetoras, eles estão aí dentro da sua cabeça em forma de símbolos. Por isso, nos sonhos, você sonha símbolos.
E os símbolos que você está vendo no sonho são os protetores de ego. É a interação das suas partes protetoras enquanto você dorme. Eu ia fazer essa semana, vou deixar para a próxima semana, hoje é dia 12, né? Eu ia fazer esse fim de semana um seminário aqui no YouTube, gratuito, de, de interpretação de sonhos psicológicos à luz do que eu estou ensinando aqui. Mas eu vou deixar para a gente fazer no dia 21, na próxima sexta-feira, aí a gente faz. Não tem que ser quinta, sexta e sábado. Tem que ser umas 3 noites para eu estar trabalhando com vocês interpretação de sonhos psicológicos. Vocês ficam me mandando sonho. Eu não vou interpretar sonho para você. Você que tem que aprender a interpretar seu sonho. Então eu ensino, você se vira e interpreta aí. Mas lembrando que os nossos sonhos são uma interação do nosso inconsciente e as nossas partes protetoras no sonho estão interagindo entre si. E esses símbolos no sonho são protetores de ego. São seus eus extremos, seus eus sabotadores, seus demônios interiores. Vou falar tudo aqui de uma vez, quem sabe você entende alguma coisa. Sonho psicológico, símbolos no sonho, pessoas no sonho, são protetores de ego. São eus sabotadores que estão aí. Você vai ver isso comigo em 3 lives que eu vou ensinar você a interpretar seu sonho na próxima semana. Põe para mim aqui no comentário, desde já, se você gostaria de participar, se você quer participar desse... Senão não vou fazer, né? Vou fazer um negócio que o povo não quer assistir. Mas aí se você quer participar da live, põe assim, eu quero, né? Põe eu quero, sonho, tá ótimo. Deixa eu continuar aqui. Então esses foram os símbolos que eu acessei quando eu sentei, fechei os olhos, pus a cadeira da consciência e... Aí foram essas imagens, esses símbolos que eu vi. Um tigre, uma donzela e um tigre andando ao redor da donzela. E o que isso tem a ver com o meu eu pobre? Aí isso aqui, como é lá do curso, eu não vou fazer. Vou pular aqui, porque você não está fazendo curso, não vai fazer sentido eu falar sobre isso. Quando eu fecho os olhos e pergunto, e vejo o tigre, o que é que eu estava vendo? Um tigre. Né, na cadeira. Aonde que eu sentia a pressão desse protetor de ego no corpo, no topo da minha cabeça? Era uma pressão na minha cabeça. Qualquer emoção que eu senti, raiva. E o que esse tigre me fazia pensar? Aí agora, lembra que eu falei que os protetores de ego têm vontade própria, têm emoções próprias. A emoção desse aqui é raiva. Qual que é a vontade dele? Agora nós vamos saber aqui. Crença negativa. O que esse tigre pensava dentro de mim? Eu não gosto de pessoas como o pastor Genivaldo. Então, todo mundo para mim, que tinha aquela aparência franzina, que ele era magrelinho, né? Cavanhaque, muito inteligente, mas né, me humilhou, aí fiquei magoada. O meu eu protetor ficou magoado. Eu não gosto de pessoas como ele. Aí lembra que eu contei da guerra aqui dos tradicionais com batistas? Os tradicionais querem me injuriar. Os tradicionais vão me perseguir por causa do meu dom. Eu sou estranha. Eu sou maluca. Eu queria ter um dom mais normal, queria ser do louvor, para falar a verdade, porque o louvor parece que não acontece nada com o povo do louvor, né? Eu queria um dom mais normal, esse negócio de ficar vendo demônio, ver anjo, falar das coisas sobrenaturais, isso aqui era o que esse coisa pensava em mim. Como eu gostaria que Deus não me usasse nessa área, e eu tenho que lidar com demônios o dia todo, que saco. Então, esse eu sabotador pensava isso aqui dentro. E qual que é a crença negativa que esse eu sabotador me fazia até? Que as pessoas me rejeitam por causa do meu dom. E se as pessoas me rejeitam por causa do meu dom, e esses eus querem a aprovação de pessoas, o que eu fazia? Eu não mostrava o meu dom. Eu não quero ser rejeitada, então eu não vou trazer, eu não vou mostrar quem eu sou de verdade.
Aí o que esse protetor de ego quer que eu faça? Vou esconder meus dons para ser aceita pela manada, pelo gado. Vou rejeitar os meus dons para ser aceita. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho. Por que está ali? Gente, quando um protetor de ego senta na sua consciência, isso aqui eu ensino no curso que ainda está na promoção lá na Udemy. Eu vou regravar esse curso esse ano, aí ele não vai ser vendido mais lá na Udemy, vai ser só na Hotmart e vai ser mais caro. Eu ainda é tão antigo o curso que eu ainda estou de trança. Quando um protetor de ego senta na sua consciência, quando uma memória, uma sombra, porque protetor de ego é a sombra sua, senta na sua consciência, você sente no corpo imediatamente aonde que aquilo tem força em você, a emoção que aquilo tem, os pensamentos negativos que ele te faz ter, as crenças negativas que ele quer que você tenha, normalmente é uma crença por cada protetor, e o comportamento negativo que sempre vai ser o pecado. Então, os protetores de ego são o pecado em nós. E o pecado, essa energia de pecado, ele pensa, ele tem crenças negativas e ele tem emoção. Tá bom? Bom, depois se você adquirir o curso, você vai entender. Mas tem vários vídeos meus que eu faço isso, principalmente em lives. Entra na aba lives e você vai ver que nas lives eu estou fazendo esse método, que é meu método CD-COM, que é a cadeira da consciência. Eu estou aplicando o CD-COM, ajudando você aí a achar o seu protetor de ego em áreas específicas nas lives. Aí, o segundo protetor de ego, o primeiro era o tigre, agora nós vamos ver aqui a donzela. Quando eu sentei, fechei os meus olhos, o que eu via na cadeira da minha consciência? Uma donzela. Onde no corpo que eu senti essa donzela? Algo parecia que estava andando assim no meu pescoço, parece que tem parece um piolho gigante andando assim no pescoço da gente. Qual que é a emoção que essa donzela me fazia sentir? Menosprezo. Aí o que ela me faz pensar? Isso aqui em relação ao meu dom, ao meu chamado. Eu não quero isso para minha vida, quer dizer, eu não quero esse chamado, eu não quero os dons do ministério profético, eu não quero ter nada com esse negócio, eu não quero isso para minha vida. Eu não vou entrar nisso aí, não. Deus que ache outra pessoa. Gente, eu tive altas lutas, essa peste desse demônio interior que me punha para falar cada coisa absurda para Deus, cada coisa feia que eu falei para Deus, cada situação que eu me comprometi para fugir do chamado, foi pior do que Jonas. Qual que é a crença que esse eu extremo tinha em relação ao chamado profético? Eu não vou dar conta. E o que isso aí queria que eu fizesse? Rebelar-me contra Deus em atitude de desafio a Deus. Eu não vou fazer, o Senhor que acha outra pessoa. E eu falava isso mesmo. Essa peste, esse demônio interior me punha para falar para ele, eu não quero, eu não vou. E eu vou contar um pecado feio aqui para vocês, por causa desse demônio. Toda vez que eu sentia Deus me puxando de volta para o ministério, por causa desse demônio, eu caí em pecado sexual para Deus não me usar. Eu falei, eu quero ver Deus usar agora, que eu estou em pecado sexual. Quero ver Deus me usar. Gente, quando eu comecei a acessar isso aqui dentro, eu fui ficando com tanta raiva de mim de não ter percebido isso antes. Eu fiquei com tanta raiva de mim de não ter percebido como que o pecado que habita em mim estava me usando, desafiando o meu papai do céu, desafiando o meu relacionamento, fazendo Deus ficar ruim para mim. Lembra que são vozes de acusação. Uma acusa a gente para a gente mesmo, outra acusa Deus para a gente, a outra acusa os outros para a gente. O primeiro ali, você viu que acusou o pastor Genivaldo? Essa voz da donzela acusava Deus dentro de mim. Né? Então, essa coisa diabinha aqui, esse meu eu donzela, esse meu eu diaba, ela se rebelava contra Deus e me fazia e me levava
a pensar tão distorcido que eu cheguei a pecar sexualmente para Deus não me usar. E cheguei e falei para Deus, quero ver o Senhor usar agora. Quero ver o Senhor me usar. Gente, a alma é possessa. Vai por mim, vai por mim. A nossa alma é possessa, é endiabrada. E toda a merda que eu fiz na minha vida foi por causa desses eus extremos. Eu não tinha controle no meu mundo interior. Aí veio o último aqui. Já é o último? Não, peraí. Aí, agora, a outra aqui, né? Vamos lá. Aí chega nesse, que é o tigre, né? Rondando uma donzela. Que seja o terceiro. Eles andam de 3 em 3, então a CC1, a CC2, agora é o terceiro. É um tigre protegendo uma donzela. Onde no corpo? Na nuca. Você vê que tudo estava aqui para cima. Qual que é a emoção que esse tigre queria que eu sentisse? Pânico. O que ele me fazia pensar? Vou esconder o meu dom, vou ferrar com a minha vida para Deus não me usar. Então, vê bem, essa outra aqui, ó, essa me fazia rebelar contra Deus em atitude de desafio a ele. Esse aqui agregava a energia emocional de pânico, de Deus me usar, de eu ser rejeitada pelo meu dom. Ele agregava naquela outra donzela, por isso que eles andam de 3, que um cordão de 3 elos é mais difícil de se quebrar, e me fazia pecar contra Deus. Vou ferrar com a minha vida para Deus não me usar. E nessas ferração da minha vida para Deus não me usar, é onde aí eu caí em pecado sexual. Escolhi, né, essa peste aqui e mais a outra, escolheram, tomaram decisões erradas dentro de mim aqui. E eu acabei pecando, falei, quero ver Deus me usar agora. Aí outra coisa que ele me fazia pensar, se eu dedicar a escrever, as pessoas vão ler. Quer dizer, se eu me tornar uma escritora, as pessoas vão ler o que escrevi e saberão o que eu penso. E vão me criticar, vão debochar de mim, vão me perseguir. Além de não pagar pelo meu trabalho, lembra que o pastor pegou meu livrinho e saiu com ele debaixo do braço e não me pagou, ainda veio debochar depois. Além de não pagar pelo meu trabalho, ainda vão me criticar. Olha o trauma, por causa de uma cena traumática, olha os espíritos malignos que juntaram com o trauma e trouxeram uma energia de destruição e de pobreza para a minha vida. Porque se Deus me criou para viver do meu dom e agora eu tenho desprezo e menosprezo pelo meu dom, como que eu vou comer dele? Como que eu vou dar fruto? Como que eu vou produzir? Né? E a crença negativa, vou omitir o meu talento e não vou escrever. O mesmo foi com eu ensinar aqui no YouTube que eu estou ensinando. Eu não queria ensinar pelos mesmos motivos. O povo achar estranho e acha, né? E aí ficou complicado. O que esse eu extremo, o protetor de ego, queria que eu fizesse? Exaltar o mal e não o bem. E ver o diabo maior do que ele é. Então eu via, lembra que eu falei que depois que você aprendeu o que eu ensino aqui, você não vai ter mais lutas, porque a gente só tem lutas enquanto essas 3 pestes aí, em cada área, que são pelo menos 2.800, só de começo, você vai ter pelo menos 2.700, 2.800 protetores de ego aí, reinando a sua vida diariamente, colocando você num estado automático. Ponto final. E o que isso me fazia ver? Exaltar o diabo. Depois que eu comecei a ver que o diabo estava em mim, que era essa cambada aí dentro, e eles que fazem o demônio ficar grande, ficar bravo, terrível, né? Eu falei, desse jeito é ruim que eu vou deixar esses bichos aqui. Se hoje você está vendo a sua luta grande, é porque tem protetor de ego aí dentro com uma lente
que amplifica. Às vezes, o diabo, gente, o diabinho, às vezes é desse tamanho aqui, vou pegar até a ponta da caneta, ó. Às vezes o diabinho é do tamanho da pontinha da caneta, uma bolinha aí, né, de ponta de caneta. Aí você vai ver desse tamanho aqui, olha. Comparado com a pontinha da caneta, seria o buraquinho aqui, né? E ele faz a gente ver, é tudo grande. E aí é onde que você começa a exaltar Satanás, você começa a exaltar o mal, você começa a exaltar o pecado, você começa a exaltar o feiticeiro, o macumbeiro, porque você está vendo a realidade a partir dos óculos de quem está sentado na cadeira da sua consciência. No caso meu aqui, eu estou trazendo, abrindo a minha caixa preta da psique, trazendo para você aqui esses 3, que foram logo os primeiros, né, que eu comecei a acessar. E é por causa desses 3 que eu não tinha mais dinheiro, porque se eu tinha vergonha de ensinar o que eu vim no mundo ensinar, como que eu ia ensinar e vender? Como que eu vou viver do meu dom? Como que eu vou negociar o meu dom? Jesus na parábola ali esqueci o nome. Eu lembro em inglês e foge português. Numa das parábolas que ele ensina ali, que o homem deu talentos, né? O senhor da terra lá deu talentos. Um foi esconder o talento, o outro negociou e dentro de 10 talentos ele ganhou mais 10. Esses talentos é o que você veio fazer na terra. Se você esconder o seu talento, a hora que Deus perguntar o que você fez do que eu te dei, você fala, enterrei, porque eu fiquei com vergonha, desprezei o que o Senhor me deu, podia ter pelo menos negociado, ganhado mais um, ou, né, servido com mais coragem os outros. Mas tem pessoas que desenvolveu o talento dele, desenvolveu o chamado, desenvolveu a missão de vida e ficou milionário, ficou rico. E teve gente que não confiou no talento que Deus deu e enterrou. É isso aí que essa parábola quer dizer. Então, esses 3 aí não estavam me deixando ir para frente a nível ministerial. E a entender que o meu dom profético é de ensino. E foi aí que depois que eu tirei esses 3, aí houve uma ruptura na minha forma de pensar e eu comecei a ter ideias divinas de cursos, do que fazer para ganhar dinheiro. Mas não são só esses, não. O núcleo de pobreza, nossa Deus do céu, o núcleo de pobreza vai longe. Tanto é que eu ensino lá no curso Libertação Financeira, que está lá na Hotmart. Vai longe o negócio. Mas pelo menos esses 3 aqui foram os mais complicados no começo para mim. Isso aqui foi em 2020. Agora eu vou encerrando essa live, eu quero te perguntar, esse vídeo, eu quero perguntar para você. Você aprendeu alguma coisa com essa aula, com a minha experiência? Você gostaria que eu trouxesse pelo menos mais 1 ou 2 aulas nesse sentido, mostrando como que essas coisas estavam estruturadas dentro da minha cabeça, para que você comece a entender, gente, que protetor de ego é coisa séria. Por que está repetido aqui o negócio? Tá. Que esses protetores de ego, os nossos demônios interiores, são coisas sérias. São as nossas barreiras, são os nossos amarras, que a gente acha que está lá fora, a gente acha que está no mundo, está aqui dentro. A trava que está distanciando você do seu próximo nível, está aqui dentro. Por exemplo, você está no emprego que você ganha R$1.900 e você quer ganhar pelo menos 5 mil, 6 mil reais. A única coisa que Deus não vai te impedir, a única coisa que vai te impedir de você chegar no seu próximo nível, no seu desafio, são essas coisas, as suas subpersonalidades que estão fazendo guerra contra você. Por isso que na capa do vídeo hoje eu chamei de devoradores de destino. Os teus protetores de ego, os teus eus sabotadores, nada mais são que os devoradores de destino. Estão aí dentro
para impedir você de viver a vida plena, a vida abundante que Deus prometeu para você. Vamos orar? E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assiste as minhas lives, das lives de 2023, 2024, 2021, todas as lives que eu fiz dinâmica. Eu estava trabalhando com a cadeira da consciência, faz as lives aí, pelo menos uma ou duas, para você entender do que eu estou falando. É só entrar na aba Lives e olhar as lives mais antigas, que eu vou estar desconstruindo protetores de ego com o pessoal que participou da live ali. Deixa eu orar com você. E desde já, muito obrigado por você que está aqui. Deixa o seu joinha. Envie esse vídeo para pessoas que pensam como você, querem crescer espiritual e psicologicamente. E se você quiser ofertar no ministério, envie uma oferta de qualquer valor para a Ion Escola de Profetas, @gmail.com. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu oro que o Senhor esteja ensinando os meus irmãos e as minhas irmãs a viver uma vida mais abundante, a confrontar os seus demônios interiores e a ver, Senhor, as suas almas. Senhor, abre os olhos do entendimento do meu irmão, da minha irmã, para que eles possam ver a sua alma, para que possam entender os símbolos do seu subconsciente, como que esses símbolos do subconsciente estão prendendo o meu irmão e minha irmã numa mentira de Satanás. Essa é a minha oração nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E anota aí na sua agenda, a partir do dia 20, a semana que vem, quinta, sexta e sábado, dia 20, 21 e 22, eu vou estar fazendo 3 lives aqui sobre interpretação de sonhos. E a gente vai estar trabalhando com esses símbolos do subconsciente, para você entender que, né, os sonhos têm um lugar na nossa vida, na revelação de Deus para nós, e é a forma de Deus nos aconselhar. Como que eu aprendi interpretações? Foi há 20 anos atrás, foi 24 anos atrás, quando eu comecei a ler a série de livros do pastor Mark Virkler. E esse aqui é Aconselhados por Deus. Restauração emocional através de ouvir a voz de Deus. E aqui, num dos capítulos desse livro, ele fala da importância de interpretações. Então, tudo que eu aprendi, gente, eu estou passando para você. São 20 anos de estudo. Não estou tirando a minha cachola igual muita gente faz, não, viu? Isso aqui tem chão. Vamos encerrar a live? Deus te abençoe. Deixa o seu joinha e a gente se vê na sexta-feira no próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus.